Bom, gente, hoje nós vamos ter 3 assuntos no vídeo bastante dinâmicos. Primeiro eu vou comentar a respeito do salto do número de recuperações judiciais, ou seja, aquele momento antes da falência de uma empresa, que ocorreram aqui no Brasil, estão ocorrendo aqui no Brasil, de janeiro a outubro de 2023, frente ao mesmo período do ano passado. O segundo assunto vai tratar da má postura das montadoras de veículos brasileiras que estão aqui no Brasil, nenhuma delas é brasileira, com relações às importações de carros elétricos ou mesmo híbridos, com apoio do governo federal. E finalmente eu vou comentar a respeito de uma reunião que deve estar ocorrendo agora no Palácio do Planalto, cujo assunto é Petrobras. O futuro da gestão da estatal, havendo até possibilidades de mudança na presidência dessa empresa. Vamos entender o que está acontecendo e eu já adianto, não é nada muito positivo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, já faz algum tempo que nós estamos apontando aqui no canal alguns indicadores que atestam que a economia brasileira vem passando por dificuldades, está no momento de descendente. E quando eu falo em descendente, eu vou ser ainda mais claro: queda da produção, redução do nosso produto interno bruto. E ontem a Serasa Experian divulgou um relatório onde, no período de janeiro a outubro de 2023, foram registrados nada mais, nada menos do que 1.128 pedidos de recuperação judicial. Para quem não se lembra, esse termo se refere a empresas que estão prestes a falir e pedem, solicitam à justiça uma chance para fazer uma composição da dívida com seus credores e continuar operando. Então, para ser bem didático, recuperação judicial é um passo antes da falência. Como eu disse, foram 1.128 pedidos, um aumento de nada ignoráveis 61,8% na comparação com esses primeiros 10 meses do ano em relação a 2022. Esse é um resultado muito, mas muito preocupante e é lógico que cada um conta a sua versão do que está acontecendo. Uns dizem que ainda é efeito da pandemia, outros colocam que está aí o efeito da alta da taxa de juros. Pode ser um pouco de cada e mais outras várias coisas, mas vamos nos deter aos fatos. O que está acontecendo, está acontecendo. Uma alta exagerada no número de insolvências de empresas aqui no Brasil. E como eu falei, seja qual for os argumentos parciais, o que importa é que o conjunto das condições da economia brasileira realmente não estão nada amigáveis para quem empreende. É importante ficar de olho nessas informações, porque isso vai resultar no médio e no curto prazo também em menores oportunidades de desenvolvimento, redução da empregabilidade e várias outras consequências extremamente danosas para a nossa economia. E ainda se relacionando de uma forma um pouco mais indireta com isso, o que aconteceu? Vamos para o segundo assunto do nosso Fora de Curva de hoje. Hoje começa a entrar em execução as práticas necessárias para acabar com o imposto zero para carros elétricos e híbridos importados pelo Brasil. Poxa, essa não é uma tecnologia que o mundo inteiro está desenvolvendo em favor do meio ambiente? E já tem muitas montadoras que inclusive estão perto de conseguir um preço competitivo dos carros eletrificados diante dos predominantemente movidos a combustão interna? Isso é verdade. E aqui no Brasil houve um forte lobby das montadoras tradicionais de veículos, nenhuma nacional, todas são multinacionais, mas que vivem e lucram em cima da ineficiência brasileira nesse setor. Eles se organizaram e pressionaram o governo federal, o atual governo federal, para voltar a cobrar impostos de 35% de importação para esses carros importados com tecnologias novas, que realmente têm um potencial de significar uma bela, uma fantástica inovação no mercado brasileiro. Tanto no sentido de nos trazer produtos com melhor qualidade e mais respeito ao consumidor, como até eventualmente viabilizar investimentos externos a partir do momento em que o consumidor aqui do nosso país pegue gosto, mais gosto ainda pelos carros elétricos. Mas o governo federal acabou ouvindo a Anfávia e suas montadoras e começa a reinstaurar uma alíquota absurdamente alta para esses importados, como eu falei, de 35%.
pelo menos esse imposto não vai subir de uma vez só, vai ter altas gradativas até julho de 2026, quando chega ao valor pleno. Como eu já disse, isso é um absurdo, isso mostra porque vários setores, vários segmentos, aliás, da indústria brasileira que buscam esse tipo de proteção não avançam. Eles não avançam, permanecem no atraso e quem paga por isso somos nós consumidores. Mas a questão é a seguinte, o atraso tecnológico aumentando tanto que vai chegar o momento em que, mesmo com essa diferença de 35%, vai ficar mais viável importar veículos do que comprar no mercado nacional. Nós sabemos aqui, até por vários recalls que a gente enxerga na televisão e jornais, que os produtos aqui fabricados têm uma qualidade muito questionável e ainda sendo protegidos, será que isso vai melhorar no médio e longo prazo? Acredito que não. Só vai realmente haver uma solução para essa situação quando o Brasil parar de ser protecionista em termos industriais e promover a competição interna aqui no nosso mercado, ao invés dessa proteção esdrúxula absurda. E agora, partindo para o encerramento do vídeo de hoje, eu vou lembrar aos espectadores não esquecer de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a rede de contatos e, claro, quem está assistindo fora de curva pela primeira vez, faço aqui meu convite para inscrição no canal. Gente, presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prates, acho que ele tem pontos positivos e negativos na gestão da estatal brasileira. Como positivo, eu vejo que ele é um sujeito que mostra sensibilidade em relação à realidade do mercado. A parte negativa é algumas teimosias dele no sentido de manter ou reimplantar na estatal brasileira a velha política de clientelismo por cargos. Mas o que está acontecendo? No início do conflito entre Israel e os grupos terroristas, especialmente Hamas e Hezbollah, por uma questão especulativa, o preço do petróleo no mercado mundial subiu e subiu muito. E a Petrobras resistiu em aumentar os preços dos combustíveis aqui no país, especialmente no diesel, acabou cedendo algum tempo depois, e isso provocou uma comprometedora queda de rentabilidade da empresa. Aí, quando a situação pelo menos especulativa se normalizou, os preços do barril de petróleo estão caindo, parece que até os esforços da Arábia Saudita em deixar o ouro negro num patamar de preço superior não estão dando certo, junto com a OPEP, mas o fato é que o preço caiu de quase $90, um pouquinho acima, para um patamar próximo a $70 o barril. E, nesse momento, começou as pressões aqui no Brasil. Gasolina está muito cara aqui no nosso país, tem que reduzir preço. Diesel também está caro, não está na paridade internacional, que inclusive foi eliminada pelo próprio Jean Paul Prates. Mas acredito que, numa medida de compensação aos acionistas, já que nós estamos falando de uma estatal que ao mesmo tempo é uma sociedade anônima, então, além de agradar o governo, tem que agradar os acionistas, ele está mantendo os preços dos combustíveis em um patamar um pouco mais elevado do que o mercado internacional, até para recuperar a lucratividade perdida há algumas semanas atrás. Acho isso sim questionável, mas razoável. E aí, dentro do próprio governo, começou uma oposição muito forte a essa gestão do Jean Paul Prates, inclusive por parte do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. As tensões sobre isso estão aumentando e tal situação gerou a necessidade, ou gerou o motivo para se fazer uma reunião com a presença do presidente da República, Luiz Inácio da Silva, para tentar moderar essa situação dos brigões dentro do seu próprio governo. Pessoal, o que eu penso sobre isso? Em primeiro lugar, mesmo sendo uma estatal, uma empresa como a Petrobras, ela tem que ter um lucro, um poder de reinvestimento de longo prazo. Então, não pode reduzir ou aumentar também o preço dos combustíveis à louca. Tem que ser feito segundo algum tipo de planejamento. Mas, mais importante que isso, tal situação não precisava estar acontecendo e está ocorrendo apenas porque o governo anterior devia ter ido mais adiante e privatizado essa estatal. Empresa desse tamanho, uma das maiores petrolíferas do mundo, na mão de um Estado,
ainda mais de um governo que realmente não tem muita aptidão para gestão de negócios empresariais e financeiros, como qualquer governo não tem, é um risco muito grande de quebra, é um risco muito grande de inviabilização. Então, a situação que está ocorrendo agora talvez derrube o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, mas eu temo mais por quem vai eventualmente substituir ele do que pela própria manutenção dele na chefia dessa companhia lamentavelmente estatal. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se for esse o caso, eu vou pedir novamente o seu like, o compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e a inscrição no canal para quem ainda não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!